Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de período regencial, que será trabalhado em 2 videoaulas. Esse período foi o período que veio depois da abdicação de Dom Pedro I. Abdicação essa que estudamos na última aula, tratando quais pontos levaram a essa ação de Dom Pedro I. Então, falamos sobre a Guerra da Cisplatina, uma guerra desnecessária que teve o apoio e o incentivo de Dom Pedro I, que perdeu, saímos derrotados desse conflito. Então, perdemos não só a guerra como dinheiro, recurso e tudo mais. Do problema de sucessão dinástica em Portugal, a morte de Dom João, a abdicação de Dom Pedro em favor da sua filha Maria da Glória, seu irmão Dom Miguel cuidando das coisas, a princípio, até que a filha atingisse a maioridade, Maria da Glória, mas ele dá um golpe de Estado e toma o governo de Portugal para ele. A crise econômica aqui dentro do Império, onde você tinha um gasto muito maior do que a sua receita, então você estava com a balança comercial sempre em déficit. O agravamento da crise política diante de 2 acontecimentos. O primeiro deles, do assassinato de Líbero Badaró, e a ideia e a probabilidade de que Dom Pedro estava relacionado ao mando deste assassinato, porque era um jornalista muito crítico e opositor do governo de Dom Pedro I. E o segundo ponto, a Noite das Garrafadas. Então, a tentativa de saída para Minas Gerais de Dom Pedro I, tentando acalmar um pouquinho a situação para retornar para o Rio de Janeiro e não funcionou, esse contexto todo. E, enfim, a abdicação de Dom Pedro I, que vai se dar em cima da justificativa da dinastia em Portugal. Dito isso, vamos entender o que é o período regencial. Então, o período regencial vai ser um governo estabelecido por 3 regentes, por um conselho de 3 regentes. Esses regentes vão ser eleitos pela Assembleia Imperial e esse período, essa forma de governo de 3 conselheiros, se dará até a maioridade de Pedro de Alcântara, então Dom Pedro II. Então, o fato é que quando Pedro I abdica em favor de seu filho, Pedro de Alcântara tem 4, 5 anos. E então ele precisa de uma organização que tome conta das coisas no Brasil até que ele atinja a maioridade e possa assumir o trono. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender de período regencial? É os grupos partidários que existiam naquela época. Então, eu estou falando de um período que eu vou sempre eleger 3 pessoas, depois a gente vai ver que vai mudar para uma só, e que esses regentes, eles são eleitos por aquela assembleia. Então, existiam partidos que vão direcionar as ideias desses governantes, certo? O primeiro grupo partidário é o dos restauradores, conhecidos também como caramurus. Qual é o objetivo desse primeiro grupo partidário? Retorno de Dom Pedro I ao poder. Então, ele voltar para o Brasil e voltar a ser o imperador e o regente aqui do Brasil. Então, eles tinham como base a defesa do absolutismo e da centralização do poder na figura de uma única pessoa e ponto final. Quem eram as pessoas que participavam desse partido? Os comerciantes portugueses, militares mais conservadores e os altos funcionários públicos. Qual que é a semelhança que existe nesse setor? É que são todos muito próximos a Portugal. Normalmente, pessoas que são nascidas em Portugal, não nascidas no Brasil, são portugueses e por isso defendem a centralização da monarquia, do absolutismo e defendem que a figura portuguesa, que é Dom Pedro I, permaneça no poder. O segundo grupo partidário já é um pouco mais liberal. O segundo grupo partidário seria dos liberais exaltados, conhecidos também como farroupilhas ou jurujubas. Por que farroupilhas? Então, a atividade de vocês da semana passada é justamente vocês entenderem alguns conflitos e alguns movimentos que aconteceram entre o final do primeiro reinado, e
o período regencial, que foram inúmeros. Dentre eles está a Farroupilha, né, que foi um movimento no sul do país, que foi muito bem organizado e que durou bastante tempo. Desse movimento veio os liberais exaltados, que tinham como objetivo a luta pela descentralização do poder. Veja, é exatamente o contrário do que o primeiro grupo partidário. Então eu tenho uma luta pela descentralização do poder, pela autonomia das províncias. As províncias, ela é semelhante ao que hoje nós conhecemos como estados. Então, pelo sistema federalista, para que eu tivesse um pouco mais de autonomia dentro dos estados. A instalação imediata da república. Todos esses objetivos vocês com certeza viram quando vocês estavam produzindo o trabalho da Farroupilha, né, das revoltas, entre elas a Farroupilha. Quais eram as pessoas que estavam nesse partido? Então, você tinha os profissionais liberais, pequenos comerciantes, militares de baixa patente e os padres. Então, eu estou falando de um grupo que realmente, para sobreviver, não interessava e não fazia sentido você permanecer naquela monarquia, naquele absolutismo. Não só na monarquia, mas no privilégio a um grupo, a uma elite muito específica. E essa elite vai destruindo, com certeza, toda a possibilidade desses profissionais liberais. E um terceiro partido, que é o Partido de Liberais também moderados, que eram conhecidos como chimangos. Qual era o objetivo desse partido? A luta pela unidade territorial. Defendia sim manter a monarquia, mas não mantê-la absolutista. Então, defendia uma monarquia simbólica. E manter a escravidão e a ordem social. Quem eram essas pessoas? Os grandes proprietários rurais. Então, exatamente a parcela elitizada e mais privilegiada de todo o cenário histórico do Brasil até aqui, né? Então, a gente tem que lembrar que esse grupo foi o grupo que apoiou a independência, mas que depois pressionou a saída de Dom Pedro I. Então, é um grupo que, na verdade, joga de acordo com seus interesses. E aí, vamos refletir. Quem não faz isso ainda nos dias de hoje? Quem não joga de acordo com seus interesses? Por isso que quando a gente entende quem é que está nesse partido, a gente entende a ideia de defender a monarquia, mas não querê-la absoluta. Porque uma vez que eu tenho um monarca, facilita para eu centralizar o meu poder, facilita para eu centralizar os privilégios que eu quero. Então eu consigo manter esses privilégios no meu alcance, né? Mas se ela for absoluta demais, eu vou perder isso. Então eu defendo a monarquia, mas de uma forma que não seja tão absoluta, para o meu próprio interesse. Mas, em 1877, Dom Pedro I vai morrer precocemente, né? Ele morre jovem, 40 e poucos anos, e aí passa a não ter sentido um partido restaurador, que visa o retorno de Dom Pedro I. E aí esse partido moderador, enfim, e os demais partidos vão se dividir em dois, progressistas e regressistas. Progressistas defendiam um governo forte e centralizado lá no Rio de Janeiro, com algumas concessões aos liberais exaltados, como a autonomia das províncias. Então, é um perfil que quer uma centralização, mas quer dar uma certa liberdade a cada província para que elas possam evoluir. Já os regressistas não estavam dispostos a concessão alguma. Os regressistas, eles querem ao contrário disso, eles não querem essa liberdade administrativa nas províncias, eles querem a centralização total da administração. Então, veja, os liberais exaltados permanecem, continuam existindo, né? Porque eles são a ideia de instaurar uma república, a ideia de um movimento completamente descentralizado. Aqui você tem dois partidos que falam ainda da centralização, mas um com concessões,
com uma breve abertura de autonomia, e o outro completamente centralizado e fechado, né? Esses dois, progressistas e regressistas, vão derivar dos liberais moderados, a partir do momento que eu não tenho mais os restauradores. E quais foram as fases, então, do período regencial? A primeira delas é a regência trina provisória, que ela durou apenas 2 meses. A ideia dela era justamente ser provisória, porque ela ia esperar o retorno da Assembleia que estava em recesso. Então, vejam, 3 meses de recesso, e a gente poderíamos reivindicar isso nas nossas aulas, no nosso calendário letivo. Na verdade, essa regência foi formada para esperar a Assembleia retornar, para que ela sim votasse em quem seriam os 3 primeiros regentes deste período. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter Carneiro de Campos, Campos Ergueiro e Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Vai ser um momento histórico extremamente instável, né? A gente vai ter a disputa constante do poder entre regressistas e progressistas, ambos moderadores, então a gente fala de partidos, situação e oposição, que na verdade o fundo, o que eles acreditam no fundo é a mesma coisa, é manter monarquia para manter privilégios, né? E aí é muito curioso a gente ver hoje, estamos às vésperas das eleições, né, da prefeitura, e a gente continua vendo uma ausência de oposição significativa, né? Parece que a única situação que existe é a defesa dos próprios interesses na política. Isso não é atual. Isso aconteceu aqui em 1831. A gente está falando de uma história do Brasil, de uma história de políticos e de política que é voltada a privilégios e a interesses próprios. Neste primeiro momento há um avanço liberal, eles retomam o Ministério dos Brasileiros, que foi fechado por Dom Pedro I, quando esse ministério tentou reduzir o poder absoluto que ele tinha. Eles anistiaram os presos políticos, então anistiaram todos os... enfim, aqueles que tinham sido exilados por terem sido contrários ao governo e ao processo de Dom Pedro I. E a suspensão temporária do poder moderador. Não existe um poder moderador, uma vez que não existe uma monarquia centralizada, né? Um poder que descaracteriza toda a ideia dos outros poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Bom, a segunda fase foi a regência trina permanente. Tá errado, escrevi errado aí, hein, gente? Regência trina permanente. Essa regência trina, ela foi eleita já pela Assembleia e ela foi composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Ela foi um pouquinho mais moderadora, né? Ela fez oposição aos liberais exaltados e aos restauradores também. As duas principais ações dessa regência, que durou 4 anos, portanto um mandato, é a Guarda Nacional, né? É uma polícia de confiança do governo e dos proprietários rurais, e o ato adicional, que reforma a Constituição do Império e modifica algumas coisas nas regências. Então, falando da Guarda Nacional, a Guarda Nacional ela vai ser criada pelo padre Diogo Antônio Feijó, que é então o ministro da Justiça desse primeiro período de regência trina permanente, né, de regência trina, com a intervenção de manter a ordem pública. Na verdade, vocês devem ter visto na produção da tarefa que eu deixei, que as revoltas eram muitas e eram em vários locais. Então, ele precisava de uma organização que mantivesse o controle dessas revoltas. O problema é que o exército era constituído, na verdade, parte ou boa parte dele, por pessoas que eram pobres. E essas pessoas, quando elas chegavam até os locais das revoltas e tinham contato com a revolta, muitas vezes eles passavam para o lado dos revoltosos. Eles aderiam à causa ao invés de combater a causa. Isso porque eles vinham de uma realidade muito semelhante à dos revoltosos, o que gerava toda essa situação de se juntar a eles e não ir ao contrário deles.
Por conta disso, a segunda parte da formação dessa Guarda Nacional se deu no título aos fazendeiros locais, títulos de coronéis. E eles eram coronéis, por isso eles tinham a autonomia de manter a segurança e, enfim, a calma ali da ordem pública na região do entorno da fazenda. Olha o poder que foi dado a esses fazendeiros. E essa ação aqui vai reverter lá na frente, na nossa primeira república ou república velha, que vai ser uma república caracterizada pelo coronelismo, que é justamente o poder desses fazendeiros chegando lá na política, né? Então, o poder e influência desses coronéis na sociedade, ele vai sair do âmbito da sua fazenda, passar para o âmbito da sua cidade de segurança e vai chegar num âmbito político lá na frente. Já o ato adicional passa a regência trina para uma regência una, determina assembleias legislativas nas províncias. O que significa isso? É tentar dar mais autonomia a cada província, a cada estado. Porque você pode nomear um governo central, mas ter representantes como se fossem governadores nessas províncias. E ter uma assembleia nessas províncias julgando, promulgando as suas leis, né? De acordo com a sua realidade, com o que é melhor. E por fim, a continuidade de algumas questões de avanço liberal. Bom, o que vimos na aula de hoje? Então, nós vimos o que foi o período regencial, né? Então, este período que se dá exatamente depois da abdicação de Dom Pedro I, na tentativa de administrar o país até que Dom Pedro II ou Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Os grupos partidários que formaram esse período em 1831 e a nova divisão em 1837 após a morte de Dom Pedro I. Então eu tinha antes moderador, liberais exaltados, liberais moderados, e depois eu passo a progressistas e regressistas e os liberais exaltados bem à margem desse cenário. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a Guarda Nacional, né? Então eu tenho os avanços liberais na regência trina provisória e a construção da Guarda Nacional através de um contingente até de pessoas de camada muito popular e depois do título de coronéis aos fazendeiros, e o ato adicional que vai transformar a regência trina para uma regência una e também vai começar a dar um pouco mais de autonomia às províncias. Bom, para finalizar, vamos fazer uma questão do Enem de 2010 sobre o assunto. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Revoltas populares, ok, inúmeras, mas elas não queriam a volta da monarquia. Pelo contrário, algumas inclusive buscavam a república. B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. É um pouco complicada essa questão, essa afirmação, porque realmente é um processo de crise que veio de crise desde o primeiro reinado. Mas não dá para a gente falar de submissão das forças políticas ao poder central como se existisse força política nas províncias. Nós vimos na aula de hoje que todo o processo é de dar mais autonomia às províncias. Logo, significa que elas não tinham qualquer autonomia para poder se submeter a algo central. Todas já eram submetidas desde o primeiro reinado, uma vez que eu estou falando de uma monarquia centralizadora.
C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Quem eram os principais grupos políticos? A elite agrária, as pessoas que tinham as melhores condições de vida. Quando a gente vê todo o processo de revolta, a grande maioria dos movimentos se deu por camadas populares. E aqueles que se deram por comparticipação da elite ou do grupo político privilegiado, em meio ao movimento, esse grupo saiu ou esse grupo conseguiu algum tipo de acordo. Então, essas reivindicações não eram por melhores condições de vida, eram por mais privilégios. D. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Calma. Efetivamente, a gente tem uma produção do café efetiva, mas esses barões vão surgir principalmente no segundo reinado com Dom Pedro II. No período regencial, a gente não tem essa ascensão e esse vínculo direto entre barões do café e o governo vigente. E pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço das velhas realidades sociais. Ou seja, convulsão política. A gente está falando do fim, da abdicação do primeiro reinado, mas você não tem a possibilidade de abrir para uma república, um governo que não é do seu imperador, é um governo de representantes do imperador, tentando lidar com uma situação de crise econômica, de crise dentro dos, vamos falar do cenário aí, dos próprios, como que a gente pode dizer, de crise das revoltas que aconteciam naquele período. Então, era uma confusão mesmo, né? Uma convulsão política. E novas realidades econômicas, isso significa o quê? Está surgindo os barões do café, estão surgindo as pessoas que vão viver desse café, dessa economia. E vai exigir o reforço de velhas realidades, porque vai exigir o reforço de tráfico negreiro, de escravidão, que são práticas lá do ciclo da cana-de-açúcar. São práticas do período colonial que precisam ser reforçadas para que eu tenha êxito nessa expansão do café, para que isso reafirme a economia, dê uma estabilidade e auxilie no processo, né, da política. É uma questão que, ao meu ver, é difícil, porque a resposta ela está escrita de uma forma não clara, vamos dizer assim, né? Eu fiz esse novo percurso para responder a questão do Enem, para mostrar para vocês que às vezes é interessante a gente achar o que realmente está errado em cada uma das alternativas. Quando a gente acha o que está muito errado nas alternativas, isso facilita o nosso processo em encontrar a alternativa correta. Uma questão como essa, que trabalha pontos tão específicos do período regencial, que por sua vez é estudado de forma um pouco mais rasa e rápida, muitas vezes, dentro de uma prova que está trabalhando todos os conteúdos, pode te confundir. Então, talvez usar a estratégia de achar aquilo que é realmente anacrônico, que realmente não combina com aquele cenário, facilite na resolução. É isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau!